tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer hora é hora para adquirir conhecimento. Vamos estudar? Olha só, galera, hoje vamos para a correção de exercícios do módulo 7, apostila de redação, certo? Já estamos quase acabando a apostila inteira do caderno 2, ok? Então, dê uma trégua, uma paradinha para brincarmos um pouquinho com desenvolvendo habilidades que eu sei que vocês adoram, certo? Tem bastante questão da FUVEST, então vamos brincar? Olha só, como sempre, eu leio para podermos fazer a interpretação juntos, ok? A primeira questão, ela é da PUC, do Rio de Janeiro. Eu falei FUNESP, né? Mas tem duas questões da PUC também. Ele coloca o seguinte: várias situações que presenciei ao longo desses anos me fizeram refletir bastante sobre o melhor modo de analisar a racionalidade de uma cultura diferente da nossa. No meu caso, de algumas nações indígenas brasileiras. Mas minha primeira investida na busca da racionalidade, o Emiri Atuari, foi com os silogismos. Iniciei explicando como o branco pensa. Para eles, os não índios são denominados brancos, independente da raça. Mostrando alguns silogismos clássicos e outros do cotidiano deles. Como, por exemplo, todo índio, o Aimiri Atuari, caça com arco e flecha. Marcelo é um Aimiri Atuari, logo Marcelo caça com arco e flecha. Isto era mais que natural para eles. Marcelo é um professor Aimiri Atuari e todos sabiam que ele caçava com arco e flecha. Quando solicitei que construíssem silogismos, obtive frases do tipo: todo Aimiri Atuari pesca pirarucu. Pedrinho caça, logo Davi é casado. Todas as afirmações são verdadeiras, mas não seguem um caminho lógico para o silogismo. Acredito que o que significou para eles um silogismo eram verdades que conhecem. Foram incapazes de construir silogismos descontextualizados de suas realidades. Então veja só, esse texto aqui, nós estávamos falando no módulo 7, fala muito sobre silogismo, né? Também. Então, o que é o silogismo? Quando você pensa em silogismo, você tem a forma da escrita, a sua argumentação, que você tem por indução, você tem por dedução, você parte do macro, você parte do final e você vai subdividindo na ordem contrária, correto? Então, veja bem, aqui ele trabalha muito com silogismo. E veja, logo no início eu vi muita repetição, ou seja, aqui ele colocou, logo no início do texto, tem muita repetição, aquilo que eu costumo dizer, não gosto, né? Mas foi bom, porque acredito que tem questão que vai responder bem a isso. Que ele coloca logo aqui, é o segundo parágrafo. Minha primeira investida na busca da racionalidade do Aimiri Atuari foi com silogismos. Iniciei explicando, abre aspas, como o branco pensa, fecha aspas. Para eles, os não índios são denominados brancos independente da raça, mostrando alguns silogismos clássicos e outros do cotidiano deles. Como, por exemplo, todo índio Aimiri Atuari caça com arco e flecha. Marcelo é um Aimiri, logo, Marcelo caça com arco e flecha. Ou seja, se souber se caça com arco e flecha, é um Aimiri Atuari. É bem isso, né? Então, ele vai dando esse segmento, né? Tem uma sequência, né? Um segmento aí. Na primeira questão, ele pergunta o seguinte: explique por que os índios do Aimiri Atuari foram considerados incapazes de construir silogismo. Vamos lá, eu falei que tem os silogismos por indução e por dedução. Aqui, ele já faz a afirmativa de que foram incapazes, né? Foram considerados incapazes de construir silogismos. Por que será? Coloquei aqui para vocês, olha. Entendiam silogismos, índios, né? Claro. A pergunta se refere aos índios. Os índios entendiam silogismos como uma sequência de fatos e não como uma sequência lógica. O que eu falei há pouco do segundo parágrafo? Fiz uma leitura dizendo o homem branco, né? Que para eles qualquer pessoa
né? Vai colocando, independente da raça, se não é índio, é branco. Pois bem, aí depois ele coloca lá falando que o índio Aimeri Atruari, ele caça com arco e flecha. Marcelo, ele caça com arco e flecha logo, o Atruari logo caça com arco e flecha. Então ele não tem como fazer, não tem nem dedução, certo? Não há dedução, ele foi pela lógica. Você já pensou? Se aparece um branco, isso é uma brincadeirinha, né? Mas já pensou se aparece um branco, vai lá, trabalha tão bem com arco e flecha quanto o Aimeri Atruari. E aí, o que será que acontece? Né? Mas bem, isso é só para brincar um pouquinho. Entendido? Certo? 2. Mole, né? A PUC não é tão difícil não, gente. É questão de interpretação só. PUC. Reescreva o período. Todas as afirmações são verdadeiras, mas não seguem o caminho lógico para o silogismo. Estamos falando do caminho lógico, certo? Usando um conectivo de subordinação que indique concessão. Concessão, olha que eu falo sempre que nós temos que saber os conectivos, as conjunções, os advérbios. Lembra? As palavras denotativas são as palavras, né? Então veja, aqui ele coloca que todas as afirmações são verdadeiras, vírgula, mas não seguem um caminho lógico. Para que eu transforme numa concessão, basta que coloque assim, olha, embora todas as afirmações, né, sejam verdadeiras, elas seguem o caminho lógico para o silogismo. Pronto, acabou. Embora, você colocou lá no início. Perfeito, você não desfez a oração. Até porque, olha só, claro, tirei o mais, porque o mais eu estou com a ideia de oposição. Sim, mas eu coloquei o quê? O embora aqui na frente, fiz a retirada do mas, que estava logo após verdadeiras, certo? Retirei, não seguem. Agora eu estou fazendo o quê? Uma afirmação, ok? Uma afirmação e eu estou trabalhando com concessão. Entendido? Na 3, agora só vem VUNESP. Na 3, vamos para o texto. Horror a aprender. Se quiséssemos, numa fórmula, definir a mentalidade mais ou menos generalizada dos que militam na vida literária brasileira, não lograríamos descobrir outra que melhor se prestasse do que esta, horror a aprender. Nosso autodidadismo enraizado, nossa falta de hábito universitário fazem com que aprender entre nós seja motivo de inferioridade intelectual. Ninguém gosta de aprender. Ninguém sequer dá ao trabalho de aprender. Porque já se nasce sabendo. Todos somos mestres antes de ser discípulos. Aprender o quê? Pois já sabemos tudo de nascença. Ignoramos essa verdade de extrema sabedoria. Só os bons discípulos dão grandes mestres. E só é bom mestre quem foi um dia um bom discípulo e continua com o espírito aberto a um perpétuo aprendizado. Quem sabe aprender, sabe ensinar. E só quem gosta de aprender tem o direito de dar lições. Como pode divulgar e orientar conhecimentos quem mantém o espírito impermeável a qualquer aprendizagem? Nossos jovens intelectuais, em sua maioria, primam pelo pedantismo, autossuficiência e falta de humildade de espírito. São mestres antes de ter sido discípulos. Saber não os preocupa, estudar, ninguém lhes viu os estudos. É só meter-lhes na mão uma pena e cair-lhes ao alcance uma coluna de jornal. E lá vem doutrinação leviana e prosa de meia tigela. Não lhes importa verificar se estão arrombando portas abertas ou chovendo no molhado. É do Afrânio Coutinho esse texto, tá? Do livro No Hospital das Letras. Questão. Esse texto é interessante, né? Por quê? Vamos lá, antes de começar a questão. Ele fala horror a aprender. Se você parar para analisar, aqui
ele fala de como são as pessoas. Ele, no momento, há momentos em que ele generaliza e há momentos que também ele especifica. Ele diz que já nascemos sabendo, já de nascença. Ainda coloca, ainda fala sobre a autossuficiência do jovem, porque o jovem, antes de chegar no jovem, ele coloca também o autodidadismo, né? Ou seja, nós somos autodidatas. Então nós sabemos tudo, por isso que ele chega e coloca, nós é de nascença, já nascemos sabendo. Esse é um detalhe. Aí quando chega lá nos jovens, os jovens são pedantistas, né? O que é isso? Os jovens, eles são, como eu vou colocar para vocês, quando eu coloquei aqui pedantista, ele diz assim, nossos jovens intelectuais, em sua maioria, primam pelo pedantismo, autossuficiência e falta de humildade de espírito. Então, assim, esse pedantismo, ele tem uma ideia de que não tem modéstia. Ele não é modesto, certo? Ele é autossuficiente, ele é o todo-poderoso nesse sentido, né? Ele sabe tudo. Nossa! São mestres antes de ter sido discípulos, ou seja, nasceu mestre, discípulo? Que isso? Longe dele. Afinal de contas, ele sabe tudo. O fato de ser autodidata, que é colocado no texto, deve estar assim, investindo o jovem, literalmente, né? Se você parar para analisar bem. Aí ainda coloca, ainda vem com o abuso, né? Que ele diz aqui que se puser uma pena, cai uma coluna de jornal, ou seja, a pena é o início da escrita, né? Porque não tinha caneta, lembra? Pois bem, isso lembra um pouco do barroco, né? Aí, quando vai escrever, não cai mais, não escreve uma letra, não escreve uma palavra, ele escreve uma coluna inteira, porque, nossa, é supremo, ele é demais, ele é o máximo, certo? Doutrina, quando ele coloca aqui embaixo também, é só meter-lhes, eu falei, né, do alcance, a coluna e tal, aí lá vem doutrinação leviana e prosa de minha tigela. Doutrinação leviana. Por que será que estou chamando a atenção a isso? Doutrinação leviana. Doutrinação, você vai doutrinar, você vai ensinar alguém de qualquer jeito, de uma forma assim. Não é? Aí, vamos lá. Ele ainda coloca que não importa verificar se estão arrombando portas abertas ou chovendo no molhado. Está chovendo no molhado. Arrombar uma porta que já está... Nossa! Olha a figura de linguagem, olha as palavras que são colocadas aí. Eu não vou falar muito dela porque eu sei que está numa questão, certo? Vamos para a primeira questão agora. No segundo parágrafo. O segundo parágrafo, por acaso, é esse dos jovens, tá? Quando fala nossos jovens intelectuais, em sua maioria, ok? Vou ler de novo para vocês. Nossos jovens intelectuais, é o segundo sim, em sua maioria, primam pelo pedantismo, autossuficiência e falta de humildade de espírito. São mestres antes de ter sido discípulos. Saber não os preocupa, estudar ninguém lhes viu os estudos. É só meter-lhes à mão uma pena e cair-lhes ao alcance uma coluna de jornal. E lá vem doutrinação leviana e prosa de minha tigela. Não lhes importa verificar se estão arrombando portas abertas, arrombando porta aberta, né? Já está aberta. Ou chovendo no molhado. A chuva já é molhada. Já estou adiantando a resposta lá da frente, hein? Aí ele coloca nesse parágrafo, para reforçar, que é o segundo, para reforçar sua argumentação, Coutinho se vale de duas expressões idiomáticas que apresentam praticamente o mesmo sentido. Mesmo sentido. Expressões idiomáticas. Fácil essa questão, né? Identifique essas duas expressões idiomáticas e, com base no sentido comum a ambas, esclareça o argumento do autor. Olha, eu já falei para vocês a resposta, vou até vir para cá. No último período, o escritor, né, o Coutinho, ele se vale de qual expressão idiomática? Arrombando portas abertas, a porta aberta, né, gente? Como você vai arrombar o que está aberto? Né? E chovendo no molhado. Já está molhado, está chovendo, mas aí a primeira acentua, está chamando a atenção, a crítica aos jovens intelectuais que pensam ser mestres. Eles são mestres, nunca foram discípulos, tá? Já nasceram mestres, como vem lá antes no primeiro parágrafo, já nasceu sabendo de nascença, né? Autodidadismo, né?
pensam ser mestres antes de ser discípulos. E a segunda, que é o chover molhado, né? A exposição de ideias e conceitos que não acrescentam nada ao que já foi formulado por outros. Não acrescenta o que vem, não acrescenta em nada, eu já sei tudo. Certo? Entendido? Eu gosto muito de fazer a leitura, porque quando eu faço a leitura eu já vou junto com uma certa interpretação, para depois cair nas respostas, para podermos entender bem o que virá como resposta e por quê. Certo? Dúvida, a galera já sabe, me chama no zap. Entendido? 4. VUNESP, 5 também é. Ops! Resposta sempre questão? Como assim? Não é mais sobre esse texto, é sobre outro texto agora. Vamos lá, e é VUNESP. O título é Reflexões sobre a vaidade dos homens. Vivemos com vaidade, e com vaidade morremos. Arrancando os últimos suspiros, estamos dispondo a nossa pompa fúnebre, como se em hora tão fatal o morrer não bastasse para a ocupação. Nessa hora que estamos para deixar o mundo, ou em que o mundo está para nos deixar, e entramos a compor e a ordenar o nosso acompanhamento e assistência funeral. E com vanglória antecipada nos pomos a antever aquela cerimônia, a que chamam as nações últimas honras, devendo antes chamá-la vaidades últimas. Queremos que em cada um de nós se entregue a terra, com solenidade Fausto, outra infeliz porção de terra, tributo inexorável. A vaidade no meio da agonia nos faz saborear a ostentação de um luxo que nos é posterior e nos faz sensíveis às atenções que hão de dirigir-se à nossa insensibilidade. De todas as paixões, a que mais se esconde é a vaidade. E se esconde de tal forma que a si mesma se oculta e ignora. Ainda as ações mais pias nascem muitas vezes de uma vaidade mística que quem a tem não a conhece nem distingue. A satisfação própria que a alma recebe é como um espelho em que nos vemos superiores aos mais homens pelo bem que obramos, e nisso consiste a vaidade de obrar o bem. Não há maior injúria que o desprezo, e é porque o desprezo todo se dirige e ofende a vaidade. Por isso a perda da honra aflige mais que a da fortuna. Não porque esta deixe de ter um objeto mais certo e mais visível, mas porque ela toda se compõe de vaidade, que é em nós a parte mais sensível. Poucas vezes se expõe a honra por amor à vida e quase sempre se sacrifica a vida por amor à honra. Com a honra que adquire, se consola o que perde a vida. Porém, o que perde a honra não lhe serve de alívio à vida que conserva. Como se os homens mais nascessem para terem honra que para terem vida, ou fossem formados menos para existirem no ser, que para durarem na vaidade. Justo fora que amassem com excesso a honra, se esta não fosse quase sempre um desvario que se sustenta na estimação dos homens e só vive da opinião deles. Vamos lá. Esse tema fala da vaidade e fala muito da honra, certo? E também fala da vida. Se você parar para analisar, analisa junto comigo. Quando se fala da vida, no texto até chega a colocar que ela, de certa forma, é esquecida, porque na frente da vida está a honra do homem. E a honra do homem está ligada à vaidade. Tem que ter vaidade. A vaidade, ela faz presente. A vaidade entra na frente da vida. A honra está acima de tudo, até mesmo da vida. Vocês prestaram atenção nesse detalhe? Tem umas trocas de palavras aqui, umas orações, que são bem interessantes. E se você leu, e leu com calma, interpretou, fica difícil não fazer a correção. Vamos lá para as perguntas? Eu praticamente já coloquei aí uma síntese para você ir
acho que 2 orações, no máximo 3, certo? Principalmente quando eu falo da honra, estou chamando muito atenção à honra desse texto. Embora o título seja Reflexão sobre a Vaidade dos Homens, não se esqueça que ela está ligada à honra, e a honra, ela de certa forma está ligada com a vaidade, e em alguns momentos do texto está acima da vaidade, porém a vida que deveria ser acima de tudo, ela está abaixo. Assim está colocado no texto, né? Vamos lá? Questão 4. A abordagem de Matias Aires, que é o escritor do texto, né? Sobre a vaidade no fragmento apresentado, fecha o foco sobre o comportamento social do indivíduo. Levando em consideração este comentário, comprovem com elementos textuais que para Matias o sentimento de vaidade pressupõe um público, que eu coloquei para vocês aqui. É a 4. A convicção de que o sentimento de vaidade se pressupõe um público é definitivamente, cabalmente, afirmada no final do fragmento, quando é sustentado por ele, né, que a honra, forma extremada da vaidade, uma troca, né, que eu comentei aqui com relação ao texto, é quase sempre o desvario que se sustenta na estimação dos homens e só vive da opinião deles. A honra está acima de tudo. Então, a opinião dos outros, ela se faz presente. Por quê? Ao invés dele viver a vida dele, ele tem a vaidade. A vaidade dele está atrelada, está concomitante a quê? A quê? A honra está concomitante à vaidade, certo? Entendido? Por isso, a opinião das outras pessoas, ela aparece na frente. Eu coloquei essa resposta, mas tem outros, tá? Se alguém tiver colocado uma outra questão, me fala que a gente conversa lá pelo Zap. Fechado? Mas tem outras questões, já falei pra vocês. Eu gostei muito dessa daí. Questão 5. Explique com base na argumentação de Matias Aires por que este considera existir vaidade até mesmo no homem piedoso. Se você prestar atenção, eu vou ler de onde eu tirei essa resposta. Ela está exatamente no segundo parágrafo. Vou ler para vocês o segundo parágrafo. De todas as paixões, a que mais se esconde é a vaidade. E se esconde de tal forma que a si mesmo se oculta e ignora. Ainda as ações mais pias. O que quer dizer esse pia, gente? Apreciável, emotiva, tem vários significados, né? Tem que ver, eu só estou dizendo isto porque posso dizer até que ela seja mais mensuráveis, né? Nascem muitas vezes de uma vaidade mística, que quem a tem não a conhece nem distingue. A satisfação própria que a alma recebe, aí vem o pincel, que eu chamei muito mais atenção, é como um espelho em que nos vemos superiores aos mais homens pelo bem que obramos, que nós produzimos, né? E nisso consiste a vaidade de obrar o bem, de operar, de produzir o bem, como vocês queiram. Então veja, questão, eu já debati, coloquei assim para vocês. Essa vaidade é chamada de vaidade mística. Está aqui, é só você ajustar, porque aqui ele pede explique, e ele coloca assim, explique com base na argumentação por quê. Este considera existir vaidade até mesmo no homem piedoso. Então, vaidade chamada de vaidade mística, que a si mesma se oculta, por isso que ela é mística, porque ela se esconde dela mesma, certo? E ignora. Como pode a vaidade se esconder de si mesma e ao mesmo tempo ignorar a si? A vaidade, não é o homem, tá? É a vaidade, tá? Mas que ocorre na satisfação própria, que é como espelho, agora sim, veio para nós, é como espelho, mas estamos falando da vaidade, né? Como espelho em que nos vemos superiores aos mais homens pelo bem que obramos, e nisso consiste a vaidade de obrar o bem. Fácil, né, gente? Espero que vocês tenham gostado da correção. Tentei explicar o máximo possível, porque eu sei que a galera está tendo mais dificuldade em algumas partes dos exercícios. Então, fiz para vocês essa, mexi com o silogismo de novo,
né? Vamos brincar com silogismo, filosofia dentro de redação, e sabe-se que sempre coloco para vocês que eu adoro redação quando tem um tom filosófico e sociocultural. Galera, beijo para vocês, tô com saudade, fique em casa, até a próxima.